Fala galera, hoje a gente vai dar início, ao absolutismo. Ele é a continuação do capítulo anterior, quando nós falamos dos reis. Agora a gente vai tratar sobre o absolutismo, que é uma característica dada apenas ao rei. Bom, com a unificação das terras e os feudos, assim como as moedas, nós vamos ter o quê? A volta dos reis. Exato. Nobres e burgueses, eles vão se alinhar ao rei para que todos os interesses sejam atendidos. Porém, o camponês, o pobre, ele vai continuar o quê? Trabalhando e trabalhando. Antes de qualquer coisa, a gente tem que entender a palavra absoluto. A gente vai associar a palavra absoluto a termos como infinito, sem limites e total. Portanto, se relacionarmos o termo absoluto ao período histórico que estamos analisando, a gente vai ter o quê? O poder absoluto dos reis. No poder absoluto, o rei tem poder político e militar irrestritos. Ou seja, o rei manda e o rei desmanda. Quem tem o poder na mão? O rei, Quanto poder ele tem? Infinito, absoluto. Tudo, ele manda e desmanda. O governo absoluto, ele pode ser chamado também de antigo regime. O que é o antigo regime? O antigo regime é o governo absoluto, é quando os reis mandam e desmandam. Parece até, cansativo e apelativo ficar falando isso o tempo inteiro. Mas poder absoluto, quando o rei manda e desmanda. No antigo regime, a burguesia, que financiava o rei, ele aumentou ainda mais os seus lucros. Por quê? Eles apoiaram os reis para pagar menos impostos e venderem mais. Eles vão ser considerada a classe dos comerciantes. Eles eram os encarregados a fazer a economia do reino funcionar. Eles são os encarregados a vender, eles são os encarregados a fazerem o comércio girar. No antigo regime, a nobreza, ela continuou com seus privilégios. Ela continuou sendo proprietária de terras, porém, menos terra. Antes, no feudo, a nobreza com várias terras. No reino, menos terra, porque essas terras foram cedidas ao rei para ter os reinos. Bom, a nobreza, ela é encarregada a realizar a segurança do reino, sendo os nobres os líderes dos exércitos reais. E a Igreja Católica? Bom, lembra que a Igreja começou a perder seus fiéis após a Reforma Protestante? Então, a Igreja estava em queda livre. Estavam perdendo seus poderes, suas terras e a sua influência, Nunca imaginávamos que ia acontecer isso com a Igreja. Qual a solução? A Igreja Católica, ela passou a apoiar os reis. E passou falando em todos os reinos que a figura do rei era meio que escolhido por Deus. Então, os governantes, eles eram escolhidos por Deus. Além disso, a igreja também vai disponibilizar quem? Os templários, para ajudar na segurança dos reinos, para treinar os exércitos e derivados. Então, olha só, a Igreja Católica está se associando aos reinos para manter seus privilégios, para manter o seu prestígio. A gente falou nobre, a gente falou do burguês, a gente falou da igreja. Professor, e o pobre? Volta a falar. O pobre, o camponês, está trabalhando. Ele trabalhava e pagava impostos, E agora vão pagar mais impostos ainda, porque os nobres querem voltar a enriquecer e eles vão voltar a enriquecer cobrando impostos dos pobres. A teoria do absolutismo, já ouviram falar? Então, a ideia do absolutismo era concentrar os poderes políticos, sociais, militares e religiosos na mão dos monarcas, ou seja, os reis controlariam tudo. Era comum você escutar o rei da França falar: eu não sou o rei da França, eu sou a França, Então isso é uma ideia de absolutismo. Ele é o reino.
Já ouviram falar do Maquiavel? Já, a gente já ouviu falar do Maquiavel já, porque a gente já estudou o movimento renascentista. E ele vai aparecer aqui nesse período histórico, porque ele é um dos primeiros a defender a centralização dos poderes na mão dos monarcas, né? A gente tem que falar que o Maquiavel, ele nasceu na região lá da Itália, e a Itália não era unificada ainda, eram várias cidades-estados, e ele queria que acontecesse a unificação lá na Itália. E ele escreveu um livro que é super famoso, que chama O Príncipe, e nesse O Príncipe ele conta que a Itália deveria ser o quê? Unificada. Então ele defende sim a unificação, beleza? Para Maquiavel, o rei ele deve ser temido, não amado, pois o amor ele pode acabar, diminuir. Já o medo alimentado, o medo não acaba. Então eu respeito o rei por medo, não por amor. Algo que ele vai um pouco contra, mas é bem pouco, é que ele fala que devia haver uma separação entre rei e igreja, porque ele devia fazer julgamentos, tipo, sendo imparciais, tipo, sem influência da religião, nem nada. É a única crítica que ele coloca aqui. Bom, além do Maquiavel, a gente vai ter o Thomas Hobbes, né? Ou Hobbes, como vocês queiram falar. E ele é o criador de um pensamento importante para compreendermos o período que a gente está analisando. O Hobbes, ele escreveu um livro chamado O Leviatã. E nesse livro, ele defende os poderes centralizados na mão dos monarcas. O Hobbes, ele acredita que o homem sem lei, né? O homem no anarquismo, ele vai seguir os seus instintos selvagens. E aí sai aquela célebre frase que a gente escuta sempre em filosofia: o homem é o lobo do homem, né? Por quê? Pois todos viveríamos em guerra contra todos. Então, para Hobbes, o Estado deve intervir em tudo, sim. Ele até fala que deveria haver um contrato entre governante e governado, onde as pessoas elas vão abrir mão da sua liberdade e seguir apenas as ordens dos reis. Assim, né, seguindo a ordem dos reis, eles conseguiriam sobreviver melhor. Então é isso. Quando a gente está falando de absolutismo, galera, a gente está falando do quê? Do poder total, absoluto, infinito na mão do rei. Poder político, social, militar e até religioso. Firmeza? Bom, até a próxima aula e é isso aí.